programa Primeiríssima Infância de Penápolis tem duas convidadas especiais que participaram da 4ª edição da Semana do Bebê e vão falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho que foi desenvolvido. Patrícia, eu gostaria que você dissesse para a gente sobre a massagem como estratégia de formação de vínculos. O que você observou, o que você sentiu e o que você realizou na 4ª Semana do Bebê e pudesse trazer para a gente um pouco esse teu olhar. Tá. Bom dia, primeiramente, né, Inês? Então, assim, a massagem foi uma proposta colocada, né, no projeto da Semana do Bebê como uma estratégia de formação de vínculo, né? O que seria isso? A massagem Shantala, ela é uma teoria de massagem milenar vinda da Índia, né? Trazida na década de 70. E a gente percebe que quando a gente envolve os pais e as pessoas mais próximas da criança nesse trabalho com a massagem, a gente consegue fortalecer o vínculo, né? De forma gradativa, de forma harmoniosa, afetiva. Então, essa era a nossa principal intenção. Não só passar a técnica, mas sim fortalecer o vínculo através da massagem. Né? Então, assim, foi uma experiência muito importante, né? De tanto para mim como profissional, de ter esse olhar, né? Mais próximo a essas famílias. E acredito que também acrescentou algo para elas também, né? A partir do momento que a gente coloca isso de forma gradativa, a gente percebe que elas compram a nossa ideia e assimilam, né? Então, assim, foi uma experiência muito bacana, foi muito legal. Você trabalhou com grupos diferentes durante a Semana do Bebê, com públicos diferentes, Sim. Né? Você trabalhou com educadoras, você trabalhou com familiares, você trabalhou com jovens atendidas pelo CREAS e você trabalhou numa unidade básica de saúde. Sim. Você percebeu alguma diferença significativa nesses públicos? O que chamou mais a sua atenção? A gente percebe, Inês, que as pessoas são muito carentes afetivamente, né? E quando você propõe o toque, a princípio tem uma resistência, né? Tanto da criança, de quem era o alvo a ser tocado, quanto daquele que toca. E em determinado momento algo mágico acontece, né? Essas pessoas elas se dobram a esse sentimento, a essa emoção que é colocada, e elas conseguem relaxar, né? Então, a gente percebeu que tanto os participantes, os adultos, quanto as crianças, eles conseguiram que era esse relaxamento em comum, né? A gente percebia que começava com um nível de adrenalina um pouco mais alto e conforme a massagem ia sendo colocada, o ambiente ficava um pouco mais tranquilo, né? E da importância da gente ter passado isso para essas pessoas que muitas vezes não têm esse acesso, né? Essa dificuldade de ser ouvida, de ser olhada, né? Então, muitos pais, muitas avós vieram compartilhar um pouquinho comigo depois do que sentiu, de como foi importante, né? E a gente fica feliz, só tem a agradecer. A nossa convidada Celina, que também é ceramista e arte educadora, realizou um trabalho bastante interessante e muito significativo durante a 4ª Semana do Bebê. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Celina, como foi para você, como foi concebida essa intervenção, o que você acha que é importante. Por favor, fique à vontade. Bom dia a todos, né? Eu estava ouvindo a Patrícia falar e acho que tudo que a Patrícia falou eu vou transpor para o universo que eu trabalhei. E a gente vê que, com poucos contatos que nós tivemos, nós estamos falando a mesma linguagem em relação ao bebê e às pessoas em geral. Então, como que eu trabalho com modelagem, mas meu trabalho não é só de modelagem. Eu sinto que o trabalho está indo um pouco mais além. Eu estou focando muito no meu trabalho de arte educadora a questão do afeto, a questão do vínculo que você tem que criar entre as pessoas. E, nesse sentido, então, eu trabalhei numa oficina na Vila da Infância com adolescentes. E por que adolescente? Porque eles serão os futuros pais dessas crianças das quais ele tem tanta dificuldade em transpor o seu afeto, não é? Então, eu trabalhei muito nessa oficina de modelagem, o afeto,
ó, a dificuldade que tem de se tocar. Sim. Então eu faço uns exercícios que as pessoas têm que se tocar e você percebe a dificuldade do toque, né? Aí você faz todo esse trabalho que vai cada vez se envolvendo mais até eles conseguirem se tocar para depois trocar argila e transpor a sua imaginação na argila. Então, acho que eu usei algumas palavras-chave na oficina, que foi a mão, o coração e a imaginação. Ou seja, eu trabalho com a mão, eu transporto as emoções, eu penso nas emoções que eu estou vivenciando ali e eu vou imaginar formas, que na verdade a imaginação é o quê? Segundo o Vygotsky, que é você criar. Você criar, você resolver soluções. Então a oficina teve esse enfoque, eu fiquei muito satisfeita, eu fiquei muito contente com o resultado, as crianças curtiram muito, eu acho que o pessoal da Vila da Infância também gostou, que você vem com uma proposta diferente. Então, acho que eu acredito que eu contribuí de uma maneira bem parecida com a Patrícia, com outro público, e esperamos que isso tenha uma continuidade, que as pessoas vão percebendo esse afeto, o quanto é importante. Com certeza. E parabenizo, né, a escolha do tema da quarta semana, acho que é um tema extremamente pertinente, um tema que a gente tem que estar trabalhando muito com as nossas crianças, adolescentes e adultos. Celina, nós sabemos que a expressão dos nossos sentimentos nem sempre é simples de acontecer. E nós sabemos que também isso tem uma ligação, uma relação bastante estreita com as etapas do desenvolvimento emocional que a gente percorre nos primeiros anos de vida e que depois, como adultos, muitas vezes a gente retoma em momentos que a gente reproduz sensações e sentimentos do passado no presente, né? Uhum. Como que você pode, olhando para esse trabalho que foi realizado com o grupo da Vila da Infância, fazer algumas observações em relação a isso, né? Que eu acho que é bastante interessante essa tua fala, quando você diferencia a modelagem inicial, os primeiros modelos que se apresentam, as primeiras formas que são dadas à argila, e quando há um desenvolvimento emocional um pouco mais refinado, essas formas vão se modificando, né, ao longo desse processo. Eu acho que uma das coisas mais marcantes do trabalho com a modelagem é você se defrontar com o inusitado, com uma coisa que eu não conheço, que é o tridimensional. Enfim, o que eu faço? Então, as crianças começam a perceber durante isso eu já estou dizendo do meu trabalho como arte educadora na escola, que elas não conseguem pensar sobre que sentimento é aquele que está vindo à tona, mas com o tempo elas vão começando a nominar esses sentimentos através da fala, através da escrita. Então, eu tenho depoimentos lindíssimos. Eu fiquei com pavor. Quer dizer, e o medo de eu errar? Então, nessa oficina da Vila, apareceu muito isso. E o medo de eu errar? Então, eu vou fazer o que já é convencional. Eu vou fazer o que eu aprendi, que algum dia alguém falou que está certo. Eu vou fazer o boneco de neve, que não tem nada a ver com o meu sentimento, o meu interior. Eu vou fazer a cestinha. E, com o tempo, eles vão percebendo, eles vão tomando consciência dessa insegurança, desse medo, e eles vão adquirindo confiança e dizendo assim, eu consigo, eu posso. É um processo árduo, é um processo longo. Então, acho que ali na Vila, na Vila da Infância, a oficina deixou bem claro isso. No começo, a insegurança, a coisa convencional, as crianças desmanchando e partindo para uma coisa nova, inusitada, porque acho que a oficina foi dando confiança para elas, dizendo assim, olha, eu consigo. E depois essa verbalização de sentimentos, a Inês estava presente nesse momento, muitos não conseguiram, né? O que você sentiu? Aí eu aprendi bastante.
Não, eu estou dizendo o que você sentiu. Racionaliza, né? Conta, racionaliza. Aí eu aprendi bastante, estou acostumada a dizer isto. Aprendi bastante. Não, mas eu não quero saber o que você aprendeu, o que eu senti. Eu senti... E esse sentimento é difícil a gente colocar, sim. não é? Sim. E, então, acho que é isso. Me parece que, tanto no aspecto da vivência da Patrícia, que ela traz pra gente, quanto a vivência que você traz, fica subentendido como a atitude do profissional que está em contato com o público-alvo da oficina faz diferença. Sim, claro. Ou seja, a tua abertura enquanto um profissional, um ser humano, um indivíduo que acolhe o outro, Sim. com os sentimentos que ele traz, né, sem julgá-lo, sem pontuar, sem expor aquele sentimento sem como criar algo... expectativa, né, sobre aquilo que ele vai pôr também, né? Fala um pouquinho sobre isso, Porque Patrícia. muitas vezes o medo daquele que está ali com você é que ele não alcance a sua expectativa sobre ele. Exatamente. Né? E a partir do momento que você coloca para ele que aquilo é uma vivência sem expectativa de ambas as partes, ele relaxa e ele consegue produzir alguma coisa, né? Então, assim, a partir do momento que a gente fala para a mãe, no meu caso, né, como eu estava trabalhando com a mãe, com os pais e com as crianças, que se seu filho chorar, não insista que ele fique naquela posição, traga para o colo, porque o que eu quero é que você tenha contato e não a massagem em si, ela se percebe a limitação da criança e percebe que se você não tem uma expectativa que ela aprenda, né, que a sua expectativa é que ela crie vínculo. E aí ela relaxa, e aí flui, a criança aproveita, a mãe aproveita, né? Então, acho que a Celina também sentiu um pouco isso, Exatamente. né? Você vê como que as linguagens, Sim. elas se fundem, né? Se fundem. Se fundem, Interessante. Né? E o vínculo, na verdade, ele nada mais é do que a possibilidade de você expressar para o outro o seu sentimento essencial. Sim. Né? A espontaneidade e você poder criar com o outro situações e ressignificar eventuais vivências de sofrimento. Sim, é o que a gente, assim, durante as oficinas eu sempre coloquei, né? Vamos esquecer o que tem lá fora, né? Esquecer a vivência passada e se sintonizar com a criança naquele momento, né? Que a partir do momento que você toca, você também é tocado, né? Que eu falo que quem toca, troca, né? E você troca energia, você troca respeito, você troca afeto, né? E é interessante que quando você fala, né? Relaxa, é como se fosse uma palavra-chave, muitas vezes, para o outro, né? A gente teve a experiência de uma mãe jovem, adolescente, com o seu bebê, e o bebê estava assim, né, agitado e ela tensa. E a partir do momento que eu pedi para ela, mãe, se permita se relaxar, né? E acho que aquilo tocou nela e ela relaxou e o bebê dela dormiu, né? Então, isso nos mostra, assim, a sintonia que essa criança tem com você naquele momento, né? E que depende de você, aquele olhar afetuoso para aquele bebê, com respeito, respeitando a limitação da criança, né? Tentando entender o porquê que ela não gosta de ser tocada naquele lugar, qual é a experiência que ela traz daquilo, né? Então... E nós sabemos também que esse tipo de trabalho, ele traz benefícios muito significativos para quem está vivenciando esse processo. Sim. Porque ele é uma oportunidade de você se olhar para olhar Sim. o outro, né? E os profissionais que atuam com crianças nos CEINs, nas unidades básicas de saúde, enfim, eles se deparam muitas vezes com situações em que as crianças são tocadas raras vezes nas Sim. suas famílias e muitas dessas vezes com toques agressivos, com um contato hostil, né? Como que vocês acham que esse tipo de ação pode contribuir para o favorecimento desse resgate, né? De que essas crianças em formação, esses seres humanos, eles podem
recuperar o olhar deles para um toque mais amoroso, um toque mais suave, então, mais acolhedor? Inês, eu que assim, acho que a Celina, né, pela experiência dela, com o trabalho que ela desenvolveu, ela também pode ter percebido a mesma coisa, né? A maioria das vezes, a carência maior não é da criança, sim do pai, ou da mãe, ou da avó, daquele que é o cuidador. Né? E a partir do momento que você coloca para essas pessoas de forma simples, de forma clara, uma linguagem que ela conhece, que ela pode estar se resgatando através daquele momento com a sua criança, né? Muitas vezes é o abraço que ela não tem do companheiro, é o abraço que ela não teve da mãe, que ela não teve do pai, e ela pode resgatar isso com quem está ali pertinho dela, que é o filho, né? Então, é como se a gente quisesse tocar na alma, né? E resgatar, talvez, essa pessoa adulta hoje, mas daquela infância que ela teve, né? De dificuldade, de algum problema, né? E trazer à tona esse momento com esse bebê, com esse filho, com esse adolescente, né? Não se trata de culpabilizar, de apontar. O resgate, eu falo assim, que sempre é tempo de se resgatar, né? Sempre é tempo de você se modificar, de você aprender. Basta querer. Eu acho que a nossa sociedade tem muito a discutir isso, a focar. Sim. Eu vim de uma escola de adolescente, vim trabalhar no Augusto, e quando eu cheguei eu percebi que as crianças só se tocavam se agredindo, chutando. E eu mudei todo o meu trabalho, sabe? Eu fui percebendo isso e eu mudei todo o meu trabalho e comecei a focar um trabalho de corpo, de teatro, para as crianças estabelecerem esse vínculo mais afetivo, saber tocar uma criança que não seja só empurrando, chutando, e que ela pudesse também ter consciência. E o teatro ajudou muito eu ter trabalhado isso com as crianças. E você vê as crianças se abraçando, eu tenho um monte de fotos, estou mexendo esses dias nas minhas fotos, as crianças se abraçando, as crianças grudando o corpo uma da outra, coisa que elas não conseguiam no início. Então é um trabalho que eu vejo que precisa de muito parceiro para estar dando continuidade, para ampliar oxalá a gente disso, possa né? estar sensibilizando mais pessoas da importância disso. E valorizar essa comunicação simbólica, né? Sim, porque os símbolos, na verdade, né, essa concretização do toque, seja no trabalho com argila, a expressão corporal, né, a expressão da postura corporal, enfim, esse tipo de linguagem que não é necessariamente a linguagem oral, mas que impacta tanto na vida da gente, na vida das pessoas, de uma forma geral. A gente vive num mundo que ninguém se toca mais, né, Inês, Celina? Assim, é difícil a gente ver um pai e uma mãe que abraça e beija seu filho antes de deixar na escola, né? O marido que se despede da esposa, né? O amigo que chega no trabalho e abraça o amigo. E nós somos seres humanos que necessitamos desse contato, né? Desse vínculo. Eu falo que até o gatinho, quando te vê, ele passa na tua perna, né? Para enroscar, Para né? enroscar. O cachorro deita para você passar a mão, né? E nós não somos diferentes, né? A gente vive num mundo hoje que a gente entra para tomar um banho e a gente não se toca. Quem toca a nossa pele, o nosso corpo é a bucha e o sabonete. Né? A cabeça tá no arroz que tá queimando, tá no filho que tem que pegar na escola, né? Tá no telefone que tá tocando, tá no compromisso que eu tenho que ir, né? E então a gente fica muito desligado desse lado afetivo, né? E eu acho que é a base, né, Celina, para as nossas crianças, se a gente quer mudar, assim, nessa questão de violência infantil, nessa questão de afeto, a base são eles, né? Então, eu achei, assim, de extrema importância essa Semana do Bebê, né? Queria até agradecer a oportunidade de ter participado. Para mim, foi uma experiência única. E as gestantes? Você teve alguma experiência com gestantes? Tive 15 a 16 gestantes e a gente ensinou elas a tocarem no bebê ainda na barriga. Olha que interessante. Né? Você encontrar esse contato com o seu bebê. Porque se a gente imaginar o bebê na barriga, ele já está sendo massageado, né? Pela placenta, pelo líquido amniótico, onde a mãe vai, carrega, o barulho, né?
Então, já tem um vínculo, né, com a mãe. E a gente propôs para que os parceiros toquem na barriga, conversem com o seu filho, né? E a resposta delas? O que você Foi sentiu? muito interessante, foi muito bacana, né? Todas elas se proporam a estar colocando a mão na barriga, conversando e tirando dúvidas e querendo saber. Então, foi muito legal. Eu agradeço então a presença de vocês, muito interessante a conversa, muito valiosa a parceria com vocês na Semana do Bebê. Eu quero deixar um espaço para as considerações finais. Bem, esse trabalho que eu desenvolvi na oficina e que eu tenho desenvolvido em escola pública, em outros espaços, é uma construção, né, de muitos anos de vivência, de experiência. Muitas vezes, algumas vezes eu faço trabalho de voluntária, que eu acho que nós somos cidadãos e eu sou uma pessoa que estudei em escola pública, universidade pública, então eu acho que é meu dever de cidadão estar contribuindo e espero estar fazendo a minha parte, principalmente aqui em Penápolis. Então agradeço a oportunidade e estou preparado para a 5ª Semana do Bebê. Oba, isso mesmo. Eu também, só tenho a agradecer, né, o convite, né, da Maria Inês para estar participando, né, da Semana do Bebê. E espero sermos parceiros, né, nas próximas. E estamos à disposição. Obrigada, muito obrigada. A você que nos acompanhou, nós agradecemos e vamos encerrar hoje o nosso programa com uma instrução e uma informação um pouquinho mais clara do trabalho que a Patrícia realizou com os bebês e as famílias na 4ª Semana do Bebê. Obrigada. Então, para a gente começar, em casa a gente vai tirar a roupinha do nosso bebê, tá? E tem sempre um olhinho ou um talquinho para a gente não machucar a pele do bebê, tá? A gente vai aquecer as nossas mãos. E de forma carinhosa, afetiva, nós vamos levar as nossas mãos até no ombro do nosso bebê e voltar. Quantidade de vezes vai de acordo com cada criança, tá? Isso. Agora a gente vai atravessar o corpinho do bebê. Lembrando que a Chantala, ela calma, a criança fica mais tranquila, tem menos cólicas, né? Para as mamães que têm os bebês que têm muitas cólicas. E a gente vai até o bracinho. Toda a mãozinha. Estimulando o nosso bebê a abrir e fechar os dedinhos. E volta. Faz a massagenzinha da barriguinha, uma mão sobre a outra, e vai até a perna. Massageia todo o pezinho. Nessa hora a mamãe dá aquele beijinho no pé, cheirinho, o olhar e volta. E a gente faz aquele carinho no nosso neném. Isso. E vira.
Relaxando as costinhas. Nosso pezinho. E agora a gente vai para a parte final, tá? Então a gente faz que o bebê se abrace. Aqui a gente vai estar estimulando toda a musculatura do nosso bebê. Quando a criança começar a engatinhar, ela vai estar mais solta, com o músculo já preparado, mais fortalecido. Sempre pressionando a barriguinha. Aquele carinho no rostinho, narizinho, no bochechinho, na orelhinha. E a mamãe quiser terminar com um banho, tá? O nosso bebê provavelmente já vai estar mais relaxado. Muito bom.